Os snaps na bancada BIM do FreeCAD são ferramentas de encaixe. Elas atraem o cursor do mouse para que ele seja, para que os objetos se encaixem uns nos outros. Se eu não utilizar snaps, eu não vou conseguir fazer com que meus objetos fiquem exatamente encaixados uns nos outros. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma linha. Se eu tentar fazer uma linha sem nenhum snap ativado e tentar encaixar ela aqui, muito provavelmente, mesmo que de longe ela fique aparentemente encaixada, quando a gente chega perto, ela não está encaixada, né? Então o snap serve justamente para fazer estes encaixes e utilizar referências diferentes em relação ao objeto que eu quero modificar ou mover ou criar. Os snaps ficam nessa barra de ferramenta que tem um azul esverdeado, um azul mais claro, né? E eu posso simplesmente bloquear elas aqui, e aí a configuração que eu fiz se mantém, eu não consigo ativar nem desativar, e aí eu habilito aqui novamente no mesmo botão. Vou começar então explicando um por um como eles funcionam. O primeiro snap, ele é esse snap de ponto final. Ele vai encaixar os objetos que eu quero modelar ou mover ao ponto final. Então, se eu habilitar ele e for desenhar uma linha, o símbolo desse snap, né, o ícone desse snap, aparece na tela uma vez que ele é ativado e fica o ponto, o vértice dele fica em laranja. Então, quando ficar em laranja, a gente sabe que ele pegou aqui nesse ponto e apareceu o ícone. Por que é importante ter essa identificação em laranja? Porque às vezes a gente está trabalhando com uma linha aqui, por exemplo, ele identificou um snap quando eu trouxe na linha. Mas qual dos dois pontos, já que eu estou com o mouse basicamente no meio da linha? Então, se eu vir um pouquinho aqui para a esquerda, pode ver que ele já pegou o snap do canto esquerdo. Se eu for um pouquinho para a direita, o ponto laranja vai para o outro lado da linha. Então, assim, eu tenho controle de qual ponto eu quero pegar, mesmo que não esteja ativado. Vou clicar aqui e pode ver que ele já ficou naquele ponto. O próximo snap é um snap de midpoint. Ele é um snap de ponto do meio. Então, todos os elementos que eu criar ou pegar utilizando esse snap, ele vai aparecer aqui o ícone. Sempre aparece o ícone relativo a esse snap, que é o mesmo ícone que aparece aqui, e o ponto laranja indicando aonde ele pegou. Então aqui é o ponto do meio dessa linha que forma esse retângulo. Isso funciona tanto com elementos bidimensionais quanto tridimensionais, né? Aqui eu tenho uma parede, se eu vier criar outra parede, ela vai identificar aqui e vai criar a partir desse snap de meio de ponto. Se eu mover esses objetos também, então vou clicar para mover aqui, ele vou identificar aqui o ponto do vértice final e eu quero aqui um ponto médio, então vou selecionar aqui o médio. Eu poderia trabalhar com os dois ligados, então se eu aproximo o mouse do ponto médio, ele vai pegar o ponto médio, e se eu vir para o ponto final, ele pega o ponto final. E o ícone vai se transformando conforme o snap que eu pego. O próximo snap é um snap de ponto central. Então, se eu quiser, por exemplo, mover essa circunferência, esse círculo a partir do centro dele,
eu posso vir aqui, ele identifica o centro, né? O centro já ficou com ponto laranja, posso clicar e aí eu posso mover ele para outra posição a partir do seu centro, né? Vou colocar ele aqui, então assim eu consigo ter um controle muito preciso das minhas operações. O próximo snap é o snap de ângulo. Ele vai identificar na circunferência alguns ângulos que são mais utilizados, que é o ângulo, ele informa aqui, de 45 graus e de 30 graus. Então, se eu for criar uma linha próximo dessa circunferência, ele pega aqui a cada 35 graus, 30 graus aqui, ou a cada 45 graus, que é este aqui. Aí aqui pegou 30 e aqui novamente 45, 45 mais 45, né, que vai dar 90. E aqui mais 30, aqui 45, 30, 45, 30 e assim por diante. Então, se eu criar uma linha a partir daqui, eu consigo trabalhar com circunferências muito mais fácil, né? Muito mais rápido com esse snap. O próximo snap é o snap de intersecção. Então, sempre que eu tiver elementos que estão em intersecção, como essas duas linhas, ativar esse snap, eu consigo achá-los aqui, né? Então, acabei de criar uma linha que vai até a intersecção entre essas duas linhas. O próximo snap é o snap de encaixe perpendicular. Por exemplo, se eu quiser fazer uma linha que seja exatamente perpendicular à outra, ele vai identificar, assim que pegar o snap, a posição da linha em que fica com ângulo de 90, né? Com uma relação de perpendicularidade. O próximo snap é o snap de extensão. Ele vai identificar uma linha imaginária que se estende a partir do objeto. Então, se eu mover este objeto aqui, por exemplo, vou ver esse retângulo, vou pegar um ponto qualquer dele e identificando aqui, ele vai ativar o snap e vai criar essa linha que é a continuação daquela linha ali. Se eu vier para cá, ele vai identificar outra linha. Se eu vier para cá, ele identifica essa outra linha. E assim por diante, né? Ele vai criando essas linhas de alinhamento. É muito útil na hora de projetar. O próximo é um caixa de paralelo. Ele faz a linha ficar paralela em relação a outras linhas, né? Por exemplo, se eu estiver criando essa outra linha, em algum momento eu chegar aqui, ela vai identificar a relação de paralelismo com aquela outra linha. Então eu sei que essas duas linhas são paralelas. O próximo é encaixe especial. Então ele é definido por objetos. Ele é muito útil para identificar paredes, por exemplo, quando a gente vai encaixar uma esquadria, né? Então, se eu colocar uma esquadria, vocês podem ver que ele está identificando já o objeto parede, né? Um objeto especial na hora de colocar a minha esquadria. O outro snap é um snap de proximidade. Ele encaixa em pontos, infinitos pontos, né, das linhas. Também é muito útil para posicionamento de janelas, porque ela vai ficando relacionada a essa linha, né? Então veja como a criação sem ele acabou ficando mais para cá e com ele
acaba ficando com um encaixe bem mais preciso, bem melhor. O próximo encaixe é um encaixe de múltiplos de 45 graus. Então, se eu criar uma nova linha, em relação a este ponto inicial da linha, eu vou identificar sempre 45 graus. Então, aqui eu tenho uma relação de 45 mais 45, pode ser 90, né? Se for horizontal. Aí eu tenho aqui e 45. 45 é vertical, 45 vertical. Então, a cada 45 graus, ele vai alinhar essa linha, né? Vai identificar o ângulo a partir desse snap. O próximo snap é o snap de encaixe de grade. Para mostrar, a grade é o nosso plano de trabalho. Se você não sabe o que é o plano de trabalho, eu sugiro que assista o vídeo que eu vou deixar na descrição deste vídeo. É muito importante para entender como funciona. O plano de trabalho, a gente liga e desliga ele aqui, a nossa grade. E para que as linhas fiquem associadas a essa grade, eu utilizo esse snap aqui de encaixe na grade. Então, sempre que tiver com o snap ligado, ele vai identificar pontos na grade e esses pontos serão modelados a partir da grade. É muito útil para construção modular. Eu configuro a distância da grade com base no meu bloco, por exemplo, bloco de 30 centímetros. E aí eu posso criar as minhas linhas que elas vão estar sempre dentro do meu módulo. Este snap aqui é um snap de encaixe no plano de trabalho. Eu já falei sobre ele no vídeo sobre plano de trabalho. Quando eu estiver trabalhando aqui, tudo que eu modelar vai estar no plano de trabalho. Então, se eu criar uma linha aqui, essa linha vai ser criada no meu plano de trabalho. Se eu não tiver ele ativado e criar uma linha aqui, essa linha não está no meu plano de trabalho. E isso pode gerar problemas durante o fluxo de trabalho, né? O processo de trabalho, caso você trabalhe sem se dar conta desse snap, é um dos mais importantes, né? Tem horas que é melhor desativá-lo e tem horas que é melhor ativá-lo. O próximo em si não é exatamente um snap, mas ele mostra as dimensões, seja das linhas que eu estou criando, seja da minha movimentação. Então, se eu seleciono um objeto e movimento ele, eu consigo ter cotas sendo mostradas do quanto ele está sendo movido, tanto na horizontal quanto na vertical. Ele é muito útil para medir coisas. Se eu quero medir esta distância aqui, eu posso utilizar uma linha e aí eu sei que tem 2 metros. Eu dou um ESC para cancelar e aí continuo o meu trabalho. Por padrão, eu gosto de deixar estes snaps sempre ativados.